tinha carro, andava de ônibus circular, não tinha nome, ninguém na faculdade me chamava pelo nome. Exceção para um professor, para não dizer que não, e sempre para dar um esculacho. Capital Talks. Capital Talks tem o prazer de chamar para a nossa tela Nelson Williams. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Opa. Bom, primeiramente é uma honra para mim estar aqui. Quero agradecer a oportunidade de compartilhar algumas experiências. Sempre na linha de inspirar. Por que sempre na linha de inspirar? Porque cada um de nós temos a nossa história. Cada um aqui constrói a sua história, né? Eu gosto sempre de falar que existem coisas que dependem de nós e coisas que independem de nós. Então, falar para uma XP ou para a área da Faria Lima, né? Vamos falar os Faria Limers, né? Não é assim que se referem? Às vezes é complexo falar algumas coisas, mas verdades devem ser faladas independente da gente, às vezes, necessariamente a gente não concordar ou não gostar. Eu sempre gosto de citar a minha história. Não sou de esquerda, deixar claro aqui, né, antes que pensem isso. Porém, o nosso país ele é um país grande e desigual. Então, nós sempre devemos ter uma preocupação de o quê? Quando você atinge determinados patamares, alguns ajudam com recursos financeiros. Eu vejo o seu Eli Horn, né, um grande filantropo. Quem aqui conhece um pouco de filosofia vai lembrar do Nicolau Maquiavel. O Príncipe, aquele livro, ele não foi escrito para ser um livro. Ele era uma carta direcionada aos Médicis. O que ele fala? Quando um príncipe vai receber um presente, aquele que dá o presente procura dar o que ele tem de melhor. E muitas vezes, ou aquilo que lhe sobra. E ele fala, eu não tenho cavalos, eu não tenho joias, eu não tenho nada. Mas o que eu tenho para lhe dar é o que eu observei na minha vida, como os principados se formam, como os príncipes se tornam príncipes e tudo mais. E aqui eu vou fazer um compilado desses assuntos e vou lhe dar o que eu tenho de melhor, que é essa minha observação. Eu falo assim que o que eu tenho de melhor para falar é dar o testemunho meu de vida, um pouco da minha experiência, sempre com muita humildade. Porque é necessário o quê? Que cada um tenha bem a noção de que a realidade do Nelson ela é só dele. Ele pode servir de inspiração. Como também os líderes de vocês, eles servem de inspiração. Mas cada um de nós tem a sua história. Aqui ninguém nasceu em Cianorte, acredito eu. Ninguém nasceu filho do seu Nelson e da dona Benedita. Não cresceu em Jaguapitã. Não escolheu a família que ia nascer. Não escolheu o tempo, as condições. Então, existem coisas que dependem de nós e coisas que independem. As que independem de nós, nós jamais blasfemamos. Agora, as que independem, aí cabem a nós. E eu sempre bato na tecla. O que eu falo é como um peixe sendo servido sobre a mesa. Tirem os espinhos e apreciem a carne. Ou seja, procure absorver aquilo que lhe é útil, o que é necessário. Essa linha. Eu estou hoje péssimo de saúde. Eu, dessa noite, dormi muito mal. Eu estou com uma infecção, acredito que de rim. E eu citei, eu falei, por questão de responsabilidade, eu falei, não vou deixar o pessoal, me comprometi a vir e vim. Tá? Então, eu peço desculpa aí se de repente vocês verem que eu dou umas escorregadas, mas é que eu tomei um remédio para poder vir aqui, para poder cumprir esse compromisso. Eu vou falar para vocês sobre algo que me é muito familiar, o empreendedorismo. A minha veia é empreendedora. Eu empreendi na minha área. Como cada um aqui pode empreender na sua, se já não empreende, com certeza já empreendem na de vocês. Então, eu vou falar um pouco, e às vezes eu vou fazer uma citação aqui do meu xará, do Nelson Rodrigues. Ele falava que às vezes o mais difícil de se enxergar é o óbvio.
O mais difícil de se enxergar, às vezes, é o óbvio. Então, muitas das coisas que eu falo aqui, vocês vão analisar, elas não são fora do óbvio. Mas o problema é que a grande maioria, às vezes, não a enxerga. Tá? Empreendedorismo na advocacia. Uma área, teoricamente, muito engessada. E, na prática, hoje, menos do que no passado. Mas é uma área de muitas restrições. Quem opera mercado financeiro tal, tem mais liberdade. Porém, como eu disse, o que eu vou falar aqui serve para a advocacia, serve para um comércio e serve para outros tipos de serviço. Quem é Nelson Williams? Natural do interior do Paraná. Eu nasci numa cidade chamada Cianorte. Obrigado. E tem um detalhe interessante. Eu estava uma ocasião com o senhor Gastão Vidigal. E nós estávamos num grupo. O cara falou assim, eu queria que cada um falasse o nome da sua empresa para se apresentar, né? Aí Nelson Williams, advogado, da Nelson Williams Advogados, o Gastão estava do meu lado e falou assim, Cianorte. Falei, nossa, é a cidade que eu nasci. Ele falou, eu sou dono da Cianorte. Aí eu falei para ele, meu cunhado trabalhou durante 47 anos na sua empresa. Aí eu falei para ele, meu cunhado, ele, quem era? Eu falei, o Ortega. Ele falou, era o nosso faz-tudo. Realmente, ele era um faz-tudo. Aí, quando ele se aposentou, 2 anos depois, faleceu. Mas, Cianorte, Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Era o nome da companhia inglesa que recebeu a incumbência de lotear o norte do Paraná. Razão porque a cidade de Londrina chama Londrina, porque os ingleses queriam homenagear Londres. Aí abriram Maringá, depois que terminaram todo o trabalho que eles vieram para fazer, eles venderam a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que até hoje está com a família do Gastão Vidigal, do banqueiro, inclusive mora aqui no Jardim Europa. Eu nasci lá, cidade de mais ou menos 100, 120 mil habitantes, e de lá eu me mudei para Jaguapitã, quando, na verdade, meus pais mudaram, né? Eu fui junto, com 3 anos, fiz o primeiro ano do primário em Jaguapitã, imediatamente, já para o segundo ano do primário, foi para Jaguapitã. Jaguapitã, uma cidade no norte do Paraná de 10 mil habitantes. Meu pai, um pequeno agricultor semi-analfabeto, agricultura de subsistência. Minha mãe, dólar. Éramos pobres de marré-marré, numa cidade de 10 mil habitantes. E ali, dos 11 anos em diante, meu pai costumava, de tempos em tempos, me levar para trabalhar com ele na roça. E eu peguei uma ojeriza por roça. Razão que me levou a estudar. E fui estudar, terminei o 2º grau em Jaguapitã, fiz técnico em contabilidade e resolvi fazer faculdade. Inspirado em quê? Num personagem de história em quadrinhos chamado Demolidor, das Superaventuras Marvel. Porque eu tinha um vizinho do meu lado, órfão de mãe, ou seja, foi criado pela avó, o pai era cabeleireiro aqui em São Paulo, de tempos em tempos o visitava e levava uma pilha de gibis, ele lia, me emprestava, eu lendo, vi o Demolidor, o Matt Murdock, o alter ego, um advogado cego com superpoderes. Eu achava que eu parecia com ele, era loiro, de olho azul e tal, tinha cabelo, achava que parecia com o Matt Murdock. E achei que advogado era legal, porque ele era um advogado em Nova York. Essa foi a minha inspiração. Essa questão da inspiração é uma coisa que eu sempre gosto de citar, porque as pessoas falam assim, qual foi o grande doutrinador, o grande advogado ou o grande mestre da sua área que te inspirou? Eu falo, foi o Demolidor, o Matt Murdock. As pessoas levam um choque. Qual a lição que fica disso? Como, às vezes, pequenas coisas que em determinados momentos parecem banais, alcança determinada dimensão que pode fazer diferença na sua vida lá na frente. Nunca subestime pequenas coisas. Tá? Termino a faculdade, termino a contabilidade, preciso fazer faculdade. Meu pai, eu sou contra. Agora que você pode trabalhar comigo, você vai fazer faculdade? Isso, além de ser uma pessoa
inculta, é uma pessoa ignorante. A grande maioria dos pais, mesmo aqueles semi-analfabetos e pobres, eles têm um sonho que o filho estude. O meu não tinha, não. Ele achava que eu ia estudar por vagabundagem, que eu queria escapar de trabalhar na roça e inventava essa história de estudar. O que ele faz? Nelsinho, nós não temos recursos. Eu não tenho como bancar você em nenhum lugar. Não tem problema, pai. Eu tenho um primo em Bauru, pergunto para ele se ele me ajudaria a arrumar emprego, faço o exame, presto o vestibular, passo em Bauru e vou para Bauru na expectativa de fazer minha matrícula. Nada de emprego. Arrumo um emprego para mim em Jaú, na Santa Casa de Misericórdia do Jaú, auxiliar de escritório de RH. Ônibus de estudante, 50 quilômetros, todo dia. Ida e volta. O diretor de RH da Santa Casa, vendo a minha situação, ele tinha um posto de gasolina de administração familiar em Jaú, Alto Posto São Pedro. Nelson, você quer fazer bico? Quer fazer um freelance? Quer trabalhar no posto? Finais de semana, feriado? Imediatamente aceitei. Ele deveria me pagar o equivalente a uns R$100 hoje. Então eu ficava sábado e domingo no posto, fazendo tudo que se faz num posto. Desde abastecimento de carro, lavar carro, cuidar de caixa, fechar caixa. Um ano e pouco depois, eu já não aguentando muito esse ritmo, abre uma vaga em Bauru, numa república, em que seria o equivalente a, sei lá, uns R$100 cada um. Eram 5 pessoas dividindo uma unidade que parecia uma favelinha. Eu falei, pô, essa aqui eu aguento pagar. Vou para Bauru e vou arrumar emprego. Vou para Bauru e começo a procurar emprego. Não acho. Faltando, sei lá, uma semana, 2 no máximo, para esgotar todos os recursos que eu tinha a duras penas juntado com o caixinha lá, o freela do posto, eu já achando que aquela música Fogão de Lenha, quem não conhece aqui, depois, se tiver curiosidade, ouça. Quando se fala Fogão de Lenha, e é legal o Fogão de Lenha porque é do Chitãozinho e Chororó. O Chitãozinho e o Chororó, os dois são nascidos em Astorga, uma cidade a 20 quilômetros de Jaguapitã. Nós ficamos a 20 quilômetros uns dos outros. E os dois, eles têm uma música que chama Fogão de Lenha. Espere, minha mãe, estou voltando. O sonho de grandeza afastou você de mim. É um negócio horroroso, é uma ode ao fracasso. É aquele cara que saiu de casa para tentar a vida e não conseguiu. Linda, romântica a música. A pessoa, quando eles começam a cantar, a massa vai à loucura. É uma ode ao fracasso. É uma ode. Meu pai nunca mais tocou violão, ficou triste com a minha partida para eu voltar para a roça. É um negócio, com todo respeito, horroroso, se você analisar o contexto da situação. Então, meu receio era o quê? Que esta música ela se incorporasse à minha trilha sonora. Aqui, não sei quantos já tiveram curiosidade ou já viram, minhas redes sociais. Eu amo música. Não entendo nada de música, mas amo música. Esta música, eu fiz de tudo para que ela não fosse a trilha sonora da minha vida, principalmente naquele momento. Faltando 2 semanas, alguém bate na minha porta. Ainda está precisando de emprego? Era uma pequena construtora de Bauru. Na época da faculdade, tinha um médico fazendo a 2ª graduação. Dr. Antônio Sebastião Urias Cabreira. Casado com a juíza do trabalho de Bauru, tinha 3 filhos, o pessoal brincava que eu era o 4º. Ele tinha uma afinidade por mim, sabia da minha situação. Ele tinha indicado uma empresa para eu deixar meu currículo e essa empresa me contratou. Trabalho 1 ano nessa empresa, uma construtora de nome Apoema, 3 sócios. Uma pequena construtora lá em Bauru. 1 ano e pouquinho, a construtora faliu. Todo mundo mandado embora. E lá estou eu novamente vendo a repetição de uma história. Só que antes que eu parasse de trabalhar na Poema, um dos donos, Luiz Fernando, me chama. Nelson, a gente sabe que tua situação é ruim. Olha, eu tenho uma cunhada que ela é dona de uma pequena prestadora de serviço.
E eu vi no seu currículo, quando você mandou o currículo para cá, que você já trabalhou em RH. Porque na construtora eu trabalhava na área de licitações, de montar documento lá para licitação, cartório, essas coisas. Eu vi. Quer que eu te indique? Lá eles estão precisando de alguém no RH, para auxiliar de RH. Lógico que quero. Então, anota, Siegfried Karg, endereço tal. Eu confesso, eu já tive dificuldade para anotar o Siegfried Karg, não sabia nem como escrevia isso. É Sieg, S-I-E-G, Karg, K-A-G. Siegfried, né? Karg, o nome dele. Vou lá, um alemão, 60 e poucos anos, uma vitalidade impressionante, inspiradora, me contrata. Ali eu fiquei até terminar a faculdade. Concluo a faculdade. Para vocês terem uma ideia, a IT é uma das faculdades mais tradicionais do interior de São Paulo. André Mendonça, o ministro do STF, foi meu colega de turma. O Michel Temer foi o meu professor de Direito Constitucional, Damásio Evangelista de Jesus. Grandes nomes do direito passaram por lá. Saulo Ramos é oriundo de lá, o falecido ministro. Passa-se 4 anos, eu termino a faculdade. Vou fazer uma visita para os meus parentes em Jaguapitã. O que eu ouço? Quer dizer nada, tá? Sim, de bacharel em Direito. Sem a ordem, quer dizer nada. Voltei com 3 quentes, 4 fervendo para Bauru. Pedi 30 dias de férias para o seu Siegfried. Estudei em 30 dias o que não estudei a faculdade inteira. Presto o exame da ordem, tiro minha carteira. E volto para Jaguapitã. Porque essa história de que nós não devemos ligar para ninguém, o que importa é a sua opinião, é tudo balela, tá? Isso é mentira. Nós vivemos em sociedade, a opinião dos outros importa sim. É que uns importam mais, outros menos, mas importam sim. Quem que não se importa pela opinião do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos? Quem que não se importa pela opinião do seu par? Todo mundo se importa. Mentira, que você não deve se preocupar com a opinião dos outros. Deve sim. Você não deve só ter uma preocupação doentia e viver para isso, mas há uma preocupação sim. Todos nós temos a preocupação com a aceitação, se eu vou ser aceito ou não. Eu volto para Jaguapitã agora advogado. O que eu escuto? O que eu escuto? Ó, está sim de advogado, inclusive passando fome. De novo, volto para Bauru, o jeito é trabalhar. Vou falar com o seu Siegfried. Seu Siegfried, agora eu sou advogado. Pode mudar a minha função na empresa de auxiliar de escritório para advogado e dar uma melhoradinha no meu salário? Prontamente, seu Siegfried responde o quê? Não. A nossa empresa é uma empresa familiar. Minha filha já é advogada, embora não exerça, e não comportam 2 advogados. Não, seu Siegfried, não. Eu ali sentado na frente do alemão. Eu vou pedir demissão. Ele falou, você vai pedir demissão? Você tirou férias. Não tem férias vencida. Não tem. Vai cumprir aviso prévio? Eu falei, não. Vou descontar. Pode descontar. Não tem fundo de garantia. Multa de 40%. E não tem seguro-desemprego. Você tem certeza? Vai dar negativa a sua rescisão. Eu falei, seu Siegfried, eu tenho. O senhor sabe o sacrifício que foi para que eu fizesse a faculdade? Agora, eu fiz a faculdade a duras penas, não foi para me tornar advogado e continuar como auxiliar de escritório. O salário de auxiliar de escritório, imagino eu, que seja uns R$2.000, R$2.000 e alguma coisa, atualizando isso para dias de hoje. Eu recebi o Vale Transporte, eram umas moedinhas de plástico, e imediatamente eu vendia o Vale Transporte inteiro e procurava fazer o máximo possível do itinerário a pé. E quando precisasse, pagava a passagem do ônibus. Eu peço demissão e saio de lá. Aí há uma coisa, o plano B. Meu plano B estava, de novo, no Antônio Sebastião Urias Cabreira, o médico. Ele tinha falado para mim, olha, Nelson, eu tenho uma sala que eu divido num sobrado com outros médicos. Eu tenho uma sala, que é um quarto de um sobrado, esses típicos sobrados do interior. Uma das salas minha lá para atendimento, eu só atendo das 16 em diante. Das 8 às 16, se você quiser usar minha sala para você começar a advogar, pode usar. Das 16 em diante,
dá o pinote que eu estou chegando para atender meus pacientes. Esse era meu plano B. Fui para lá. Não tinha carro, andava de ônibus circular, não tinha nome, ninguém na faculdade me chamava pelo nome. Exceção para um professor, para não dizer que não, e sempre para dar um esculacho. Era o alemão. Eu era o alemão. Eu falo que se alguém estudou comigo, terminou a faculdade, foi embora para outro país e voltasse hoje para se informar sobre a situação do país e se deparasse comigo, ele jamais vai associar o Nelson Williams ao alemão. Eu era o alemão, nem nome eu tinha. Numa cidade assim de advogados. A grande maioria dos estudantes de direito da IT são filhos do judiciário, quer seja de juiz, quer seja de promotores, serventuários da justiça ou empresários locais. É esse ambiente pouco hostil que eu estava. Se em outros lugares já há concorrência, vocês imaginam num lugar desse. E o alemão. Eu era o alemão. Vou lá para a clínica, me apresento para os outros 2 médicos, já torceram o nariz, que esse elemento estranho aqui, mas o outro paga a sala dele, ele faz com o que ele quiser da sala dele, mais ou menos nessa linha, desde que não seja nada que venha a expor a clínica. Eu, na época, congregava na primeira igreja batista de Bauru, e ali eu conheci pequenos empresários. Comecei a procurá-los, tem um cheque sem fundo para eu fazer cobrança, tem uma nota promissória, um acidente de carro, uma ação trabalhista para eu te defender. Uma vez que pegava, já fazia, não tem ninguém para me indicar, não? Indica teu vizinho, eu vi que você tem um vizinho ali que é seu amigo, me indica lá. Os médicos, daqui a pouco, começaram a fazer a mesma coisa, começaram a passar até as suas próprias demandas. E ali eu começo. Ônibus circular, das 16 em diante, eu ia visitar clientes, uma vez que eu não podia ficar na clínica. Das 8 às 16, eu ficava tentando advogar. Nunca trabalhei com advogado, nunca estagiei em um escritório de advocacia. Eu fazia minhas petições e levava para um irmão da igreja, chamado José Maria Estevão, que ele era procurador da Unesp, para que ele corrigisse minhas peças. Corrige para mim. Aí ele, gentilmente, me ajudava. E aqui eu vou fazer um parêntese para vocês. A importância do network. E aqui eu vou citar uma frase da senhora minha mãe, quando eu estava indo embora de Jaguapitã. Ela falou para mim, Nelsinho, porque meu pai é Nelson também, então é o Nelson. Nelsinho, a mãe e o pai não têm recursos para te dar, e muito pouco podemos fazer por você. A mãe vai orar para Deus colocar na sua vida pessoas que façam por você o que nós não podemos fazer. Eu costumo dizer que essas preces de minha mãe foram ouvidas, porque sempre em algum momento alguém estendeu a mão para mim. E às vezes com pequenos gestos, necessariamente não são grandes gestos. Porém, isso não é uma novidade. Isso chama-se network, você se relacionar. Quando eu faço palestra para estudantes, quer seja de direito ou de outro ramo, eu falo, façam amizades nos bancos da faculdade. Procurem ter amigos. Lógico que não dá para agradar a todos, ninguém agrada a todos. Principalmente porque, em algum momento, quando você tem sucesso, o sucesso é igual a inimigo. Já disse aquele filme Gangster Americano. Se alguém aqui assistiu esse filme, se não assistiu, assista. Tem uma hora que o Denzel Washington, indignado porque ele sofreu um atentado, ele vai se aconselhar com um senhor. O senhor fala para ele, não sei por que você está tão bravo assim. Você é vítima disso por causa do seu sucesso. Sucesso igual a inimigos. Quer não ter inimigo? Não tenha sucesso. Só estou fazendo aqui um parênteses, porque ninguém consegue agradar todo mundo. Mas procure fazer a maior quantidade possível de pessoas que sejam seus amigos ou colegas. Por quê? Porque muitas vezes se adianta. E esse que se adianta, lá onde ele está trabalhando, às vezes surge uma vaga, ele vai lembrar daquele amigo que ele deixou lá para trás e ele vai lá e busca. Não é à toa que há o ditado, né? Quem tem bons amigos não morre pagão. Eu até acrescentei, não morre nem pagão e nem pagando. Normalmente alguém paga a conta. Então, é importante esses detalhezinhos. Começo a advogar, pego na igreja um primeiro arrolamento, que seria um inventário de quem tem poucos bens. Recebo a primeira linha telefônica como pagamento de honorários. 1995. Já coloco essa linha dentro da clínica médica para quando tocasse a secretária atendesse. Nelson Williams, advogado.
E continuo na labuta. Levei 1 ano para comprar o primeiro carro, comprei um Fiat da Panorama, um Fiat Panorama, tá? Que é um 147/6 tendido. 1995, o carro era 82. O carro era um horror. Um horror. Só não era batido o teto. E eu desse tamanho dentro daquela caixa de fósforo. Vocês imaginam por que o alemão era conhecido como louco? Era muito comum. Nossa, mas o alemão é muito louco. Esse era eu. Tanto é que o nome do livro é Loucura Não Coragem. Por quê? Porque lá na frente, quando as coisas começam a dar certo, muito comum escutar: nossa, como você é corajoso! O louco deixou de ser louco e passou a ser corajoso. O que diferencia coragem de loucura, nós chegamos à conclusão que é exatamente o resultado. Qualquer ato de coragem é uma loucura que deu certo. É aquela coisa que se tivesse dado merda, o pessoal ia falar, mas só podia. Então é importante vocês entenderem que atos de coragem normalmente é uma loucura que deu certo. Vou indo, comprei meu primeiro carro, não preciso nem contar, né? Fui de Jaguapitã, porque eu escutei, né? Volto para Bauru e continuo a vida. Lá para as tantas, consegui a primeira causa mais relevante, foi a primeira vez que eu entrei dentro de um avião para voar. Eu tinha já 24 anos para 25 anos. Fui para o Rio de Janeiro resolver um problema em Nova Friburgo. Resolvi esse problema, me rendeu um cadete GS 1990 de honorários. Estou falando em 95. Já tinha estagiária. Montei um pequeno escritório, peguei mais estagiários. Agora eu vou dar para vocês as questões técnicas que todos podem pôr em prática para ser bem-sucedido. O que é sucesso? Sucesso é alcançar os objetivos propostos e realizar aquilo a que se propõe, seja na vida pessoal ou profissional. Então, sucesso ele é relativo. O que é sucesso para você, às vezes, não é para mim, não é o que eu busco. Para ele, não é para mim. O que é para mim, não é para ele. Sucesso é alcançar o objetivo que você se propôs. Tem gente que não tem o objetivo de ser rico. E nem por causa disso ele não tem sucesso. Às vezes ele mirou em outra coisa, ele quer outro tipo de vida. Então é importante que vocês entendam o sucesso como alcançar o seu objetivo. Porque aí você também não discrimina o seu conhecido, os seus pares, quando eles se sentem realizados com aquilo que não te realiza. Sucesso, ele é individual. Cada um tem um conceito e tem algo que busca. E o sucesso é alcançar este algo, quer na vida pessoal, quer na vida profissional. Dinheiro. Aqui não se tem tabu, né? Esta avenida não tem tabu de falar de dinheiro. Em advocacia é um negócio horroroso. Principalmente nos escritórios de advocacia que não estão na Faria Lima. Ou ali na Marginal Pinheiros, ali também não tem tabu. Mas no restante, vou aqui usar uma expressão dos antigos, na minha época, misericórdia. A advocacia não é mercantilista. Nossa! E quando eu começo a prosperar, então, este daí eu virei, para muitos colegas, a escória da advocacia. Esse Nelson, ele pensa só em dinheiro. Este Nelson, tudo é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é ostentação, e por aí vai. Eu sempre lidei muito bem com essas coisas. E sempre procurei me lastrear no princípio da humildade, considerando que humildade é verdade sobre si próprio e sobre o meio que o cerca. Soberba, mentira sobre si próprio e sobre o meio que o cerca. E isso vale até quando a gente se enxerga mais do que somos, mas também da mesma forma quando nos enxergamos menos do que somos. Também é soberba. É que as pessoas associam humildade com simplicidade, não tem nada a ver. Conheço um mundo de gente simples que tem uma soberba que é um negócio gritante. E conheço pessoas prósperas, ricas, que não têm soberba. Então, humildade é verdade sobre si próprio e sobre o meio que o cerca. Soberba, mentira sobre si próprio, sobre o meio que o cerca. Eu sempre procurei entender a mim mesmo primeiro. Lembrem do portão de Delfos na Grécia Antiga. Conhece a ti mesmo. Eu sei o que eu posso e o que eu não posso.
O que eu posso, eu faço. O que eu não posso, eu procuro achar sócios, amigos, parceiros, funcionários que supram os meus vícios. E eu, com a minha equipe, procuro maximizar suas virtudes e minimizar seus vícios. Não existe ninguém que só tem virtude, como também não existe ninguém que só tem vícios. O tempo. Então, rapidamente, importante esse conceito. Vamos lá? Direito, meu caminho. Base de um escritório de advocacia bem-sucedido. Se você tirar o escritório de advocacia aqui e colocar base de alguém bem-sucedido, é a mesma coisa. Vale para escritório de advocacia, vale para a XP, vale para qualquer empreendimento. Isso tem que ter qualidade técnica. Se é serviço, na prestação do serviço. Fazer bem feito não é mais do que obrigação. Nossa, olha como fez bem feito. Ninguém contrata gente para fazer mal feito. Ninguém busca um banco de investimento para ele fazer besteira. É para fazer bem feito. E nosso papel é fazer bem feito. Qualidade técnica. Vale para advogado, vale para consultores, vale para banqueiros, bancários e para todo mundo. Qualquer área. Vale para serviço e para produtos. Aí a qualidade técnica vem experiência, que também se adquire com o tempo, é um dos problemas que você resolve com o tempo. Conhecimento. Não tinha como, eu tirei a carteira da ordem, como não tem conhecimento? Ninguém tira a carteira da ordem sem conhecimento. Existem os que têm mais conhecimento e os que têm menos. Leigo não é. No caso do advogado. Agora, no caso aqui, conhecimento, você não tem como alguém trabalhar numa XP ou alguém trabalhar em qualquer outra área, que muitos de vocês aqui estão, não tem conhecimento. Tem que ter conhecimento daquilo que você faz, ou do produto que você vende e do mercado que você atua. Institucional. Nossa, aqui é o tabu da advocacia. Puta, esse Nelson faz captação de cliente, esse Nelson faz captação, isso já me renderam trocentas mil representações na ordem. Porque até quando os meus estão visitando algum cliente, chega lá para mim, porque eu que dou o nome do escritório. Nós temos escritório em todas as capitais, processos em todas as comarcas, mais de 16 mil clientes, e chegamos a ter quase 1 milhão de processos na nossa base. Para o escritório de advocacia, um faturamento astronômico. Em que, óbvio, tem outros grandes escritórios aqui que também tem, mas estamos ali no topo com os maiores. Então, isso daqui era um tabu. Aí, o pessoal da advocacia, para não falar comercial, é institucional. É tucanário o termo. Então, advogado faz institucional. Em outras empresas é comercial. De que me adianta ter os melhores profissionais, ter o melhor produto se eu não tenho clientes? Não adianta nada. Nossa, eu tenho doutores, mestres. E aí? Tem cliente? Não. Faz o quê? Nossa, eu tenho o melhor produto. Tem cliente? Não. Faz o quê? Não adianta. Prestador de serviço sem cliente não funciona. Empresas, indústria, qualquer coisa sem cliente não funciona. Então, aqui. Aí entra marketing jurídico. Se você tirar o jurídico e deixar marketing, vital. Qualquer atividade. CRM, controlar os seus clientes. Uma base de clientes. É necessário você ter a base que você trabalha. A Nelson Williams trabalha numa base enorme. Cada vez que surge um novo trabalho a ser desenvolvido, buscar na base os clientes. Um trabalho de fidelização, nada diferente de vocês. Porém, na advocacia, um tabu que hoje melhorou bem. Relacionamento, gestão de clientes e network. Agora, o terceiro e não menos importante, a administração. Eu negligenciei durante muito tempo, em razão da minha origem, a questão de administração. Um excelente técnico, quando não era eu, que nem gosto de atribuir essa qualidade a mim, uma equipe excelente, sempre priorizando em saber contratar profissionais e sócios, sempre preocupado com a qualidade técnica, por quê? Porque um mau serviço ele causa uma péssima reputação. Agora, vocês imaginam, não tem como, é uma estrutura enorme e a gente tem uma política de qualidade monstra. E são mais de 50 sócios hoje, e todas as jurimetrias dos clientes, tudo em cima. Então, é necessário administrar. Mas a questão financeira não era a minha praia. Essa é de muitos de vocês aqui. A minha não era. E eu não quebrei porque meu negócio é muito bom. Em 2017, eu descobri que o meu rei estava nu.
Minha administração era horrorosa. De 17 em diante, buscamos no mercado profissionais que tivessem expertise em administração, em gestão, e demos uma guinada, contratamos consultoria para nos ajudar, metemos várias consultorias, uma em cada área, para que isso funcionasse. Nunca negligencie. Então, técnica, clientes e administração. Empreender não é uma roleta russa, é um ofício que necessita de coragem, resiliência e planejamento. Ah, tá. Ao jovem advogado, ou a qualquer um que não está nos autos, não está no mundo, eu ouso dizer que o que não está na internet não está no mundo. Hoje nós temos as redes sociais. Eu sou oriundo ainda da era analógica. Passei pela transformação do analógico para o digital. Darwin, essa frase é erroneamente atribuída a ele, mas o Darwin é o Darwin, vamos citá-lo. Não é o mais forte, não é o mais inteligente, é quem se adapta que sobrevive. Nós devemos nos adaptar a novos tempos, IA está aí, tem tantas coisas, vamos nos adaptar. É possível criar o seu próprio modelo de sucesso sem necessariamente ser uma fotocópia. O que eu disse? É exemplos. Eu procurei sempre olhar para as pessoas, o que as pessoas estavam fazendo, o que estava dando certo. E sempre observei o que as pessoas faziam, o que dava errado. Tentando não fazer eu. Então, tentando aprender até com os meus próprios erros e com os meus próprios acertos, maximizando-os. É necessário isso. Essa visão em cima. Agora, falo para vocês. Não tem como, coragem não loucura. Não está aqui para vender não, tá, gente? Eu não vivo de venda de livro. Isso é importante eu deixar claro. Eu nunca cobrei por nenhuma palestra minha. Nunca, jamais. Já saí daqui de São Paulo, levantei meu jato, fui em Belém, falei 1h30 para jovens lá, montei no jato e voltei. Nunca cobrei um centavo. Eu colho isso tudo no subjetivo. Informando uma nova geração, uma geração com a cabeça mais aberta. E isso já rompia a bolha do direito há muito tempo. Eu estava ontem em Florianópolis, fui lá conversar com o prefeito, que ele iria me receber. Nunca vai num reino sem pedir bênção para o rei. Afinal de contas, ele era o prefeito, foi eleito com 80 e poucos %, muito bem avaliado. A hora que eu estava na recepção, eu vi 5 garotinhos de calça preta, camiseta branca até aqui, de uma ordem que eu não me recordo o nome, que eu não quero correr o risco de falar o nome da ordem errada. A hora que eles me viram, Dr. Nelson, podemos tirar foto com você? Todo mundo veio tirar foto comigo. Aí eu perguntei, quantos anos você tem? Ele falou, 16 anos. No shopping anteontem em Florianópolis, alguém chegou para mim, fez uma foto e falou, minha filha de 8 anos te segue. Ela te acompanha pelas redes sociais. Deve ser do pai ou da mãe, né? Óbvio. Mas eu rompi uma bolha em razão disso. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. Lógico, depois me tornei conhecido como Nelson Williams e tudo mais. Desde o início, eu trabalhei comunicação e marketing de forma muito forte. Que não adianta nada, como disse, ter os melhores profissionais, ter as melhores ideias, se nós não levarmos isso ao mercado e não buscarmos a figura do cliente. E loucura não, coragem. Meu muito obrigado a todos. Desculpa aí o tempo, desculpa também hoje que realmente eu não estou nos melhores dias. Muito obrigado, viu? Capital Talks.